I'm under the sun, under the sky. I feel like I'm in heaven. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura do 1º de 2019 e nós vamos fazer um planner modular hoje e vamos fazer caderninhos costurados na máquina de costura que você tem aí na sua casa. Eu te ensino durante o vídeo como fazer, como montar essa fofura desse planner modular. E vou deixar para vocês, além dos moldes da criação desse planner em tecido, eu vou deixar dois arquivos para você imprimir e montar o seu planner de duas formas, com um caderno de linhas bem fofíssimo e também com um caderno de pontilhados, que é muito usado para quem trabalha com um planner, quem faz a organização. E o que é um planner? Um planner é um planejamento. Você vai fazer o seu planejamento, vai fazer as suas anotações dentro desse projeto que a gente criou aqui para você e fazer infinitas possibilidades. Lembrando que durante o vídeo eu conto para você um pouquinho de como costurar caderno. Sim, nós vamos costurar caderninhos como estes, ó, com a nossa máquina de costura de casa. Pode ser industrial, pode ser a doméstica. Eu te ensino como fazer durante esse vídeo. Aqui eu tenho um planner com dois caderninhos e você, quando o caderninho acabar, você tira e aproveita a capinha que a gente faz durante o vídeo. Você vai aproveitar ela infinitamente, quantas vezes você quiser. Se você quiser fazer um caderninho mais fino para fazer vários, se você quiser fazer para vender, você pode usando esse tutorial que a gente ensina para você agora. Bora lá! Para começar esse processo de trabalho, eu tô com um PVC aqui, ok? Que vai ser a minha parte interna e eu preciso passar esse fio para colocar o planner, né? Os caderninhos, que como são módulos, a gente compra o caderninho e encaixa ali, ok? Então eu fiz até um pouquinho maior do que a medida do caderno que eu vou ensinar vocês a costurar. Porque se você encontrar um caderninho desse de costura, você pode encaixar ali também. Ou encontrar em algum lugar que venda essa parte de planner. Ou se você for fazer para vender, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo duas opções. Uma com linhas e outra com pontinhos, que é um usual de quem faz planner, ok? Eu vou fazer com um caderno liso, certo? Então, para começar, eu fiz marcações. Primeiro, eu usei essa régua palito, que é uma régua muito usada no patchwork, para fazer as marcações necessárias para a costura. E na sequência, eu fiz as marcações do centro e da onde eu queria fazer a furação, né? Eu fiz a furação com a minha ferramenta para couro. Eu tenho esse teflon, tá vendo? É tipo uma barrinha, né? De teflon. E eu tenho esses furadores que são próprios para quem trabalha com couro. E existe também matrizes para você usar no balancinho. Aqui eu bati com o martelinho e fiz a furação no lugar que eu queria. Então eu dobrei ao meio. E bati aqui, ó, fazendo a furação. Botei o teflon embaixo e bati aqui pra não ter que fazer barulho aqui. Eu só tô mostrando pra vocês verem como é que funciona. E bati e ele furou nos dois lugares. Como eu tô fazendo uma capa pro planner modular, eu vou usar dois módulos nessa capa. Você pode usar planner com 4 módulos. Por exemplo, para as pessoas que vão ao médico, para as pessoas que têm compromissos que precisam ser anotados. Então esses caderninhos, eles são super práticos, principalmente para quem tá na época de escola, que faz vários tipos de anotações. Eu tô fazendo para minha filha, que tem 13 anos e tá no 7º ano. E aí eu fiz as furações aqui
Eu tenho um elástico roliço. Eu vou passar ele aqui na furação e tem que ser... Não sei se existe número, gente. O problema é esse. Eu não sei se existe número, mas eu fiz exatamente para o tamanho do elástico roliço, tá bom? Então, esse elástico roliço, ele tem que vir aqui pro meio, certo? Pra eu poder passar ele toda a volta. Aí, eu passei ele aqui em cima. Tá vendo? Passei ele aqui, certo? Eu vou dar um nozinho aqui. Se o seu elástico for muito fininho, você pode passar 2 vezes, tá bom? Eu vou dar um nozinho aqui. Lembrando que não pode ficar muito frouxo. Ok? E também não muito apertado. Tá vendo? Ele tem que ficar na medida certinha pra ele não enrugar essa parte aqui, certo? Aqui, ó. E aí eu venho ainda com esse material. Eu venho aqui, ó, e vou passar ele sem deixar enrugar, tá? Ó. Então, vai encaixar um caderninho aqui e um caderninho aqui. Você pode fazer com 4 se você quiser. E faz um pouquinho mais largo no meio. Aqui, ó. Confere pra ver se tá tudo certo. Não pode ficar apertado demais. Ó, eu já vou cortar o meu aqui para facilitar. Já está aqui colocado os 2 elásticos para colocar o planner modular aqui dentro. Sendo feita essa parte, eu vou passar para costura e vou montar essa parte, que é a parte principal da peça, certo? Bora lá. Então, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é tá colocando aqui, ó, a minha etiqueta, certo? Eu vou estar colocando nessa posição aqui no cantinho. Já fiz a colocação, eu vou cortar as linhas. E agora, eu vou fazer essa parte... aqui eu tenho uma manta, que eu ensinei vocês lá no meu Instagram, como fazer, tá? Lá no IGTV tem como fazer a união dessa manta. Eu tinha 2 pedacinhos de manta... E aí, eu ensinei a vocês a unir lá no meu IGTV. Então, você procura meu Instagram e vai lá pra aprender a unir a manta, né? Os pedacinhos de manta que você tem aí. E eu tenho aqui o tecido e eu tenho também aqui a manta, tá? Já colei ela, eu não passei a manta. Dessa vez eu passei cola adesivo spray, certo? E aqui também eu vou unir essa parte aqui primeiro para fazer o fechamento. Se você tiver pedacinhos de couro ou de algum sintético que queira fazer o fechamento e achar que fica bacana, pode ser também,
certo? Bora lá. Aqui, ó, eu vou passar uma tesourinha de picotar. Certo? Passei uma tesourinha de picotar. Eu vou virar ela. Já tô com essa parte aqui. Eu preciso colocar um botão de imã pra ficar bem bacaninha. Tá vendo? Ele fica bem durinho. Eu descobri que é melhor você passar cola em spray do que passar a peça na manta. Ela fica mais lisinha, mais encorpadinha do que passando. Então eu nem gasto ferro, eu agora só passo o spray e tá tudo certo. Certo? Então agora eu vou colocar aqui, ó, na parte de dentro. Essa aqui é a parte de colocação daqui, ó, tá? Eu vou fazer a colocação dela aqui. E aí, tem que vir nessa parte da frente e aqui, ok? Então, vamos lá, tá? Aqui eu sei que é o meio, é onde vai ficar a bolinha, tá? Desse gabarito. E esse gabarito é tipo uma pratinha que depois ele protege o material pra não estragar, né? Então eu tenho dois lados, um lado com o imã e o lado sem o imã, tá vendo? Que eles se encaixam. E essa pratinha, que é o gabarito, né? Ele é, na verdade, um fixador para que essa peça aqui não arrebente o tecido. Então eu vou fazer a colocação, vou mostrar pra vocês. E vou marcar aqui. E aí eu venho com o desmanchador, ó, aqui. Vou dar só um leve empurrãozinho. Tá? Nessa parte aqui, eu vou colocar a parte que não tem imã pra não ficar pesado. E aqui dentro, ó, nessa parte, eu vou colocar uma manta. Um quadradinho de manta que você tiver aí, até um pouquinho maior do que a medida, pra não ficar muito juntinho dali. Eu faço bem maiorzinho. Ó, você encaixa aqui, encaixa a pratinha e depois com a parte de alicatinho você vira pra fora, não vira pra dentro, que dentro ele pode soltar conforme você vai puxando e voltando. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um alicate de bijuteria com pontinha e eu viro pra fora. O meu é de bijuteria, mas eu acho que deve existir uns outros próprio pra artesanato. Aí você vira bem, tá vendo? Ó. E aí coloca de volta. Ó, já tá aqui colocado bem no centro, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Nessa parte, eu vou dobrar ela aqui ao meio, certo? Eu vou dar um cortezinho nela aqui, só pra marcar esse meio, mas bem de leve, tá? Ela vai ficar bem aqui na pontinha, porque tem que ter o espaço pro módulo, ok? E o meio tá aqui, ó. O meio do meu tecido tá bem aqui. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui e vou fazer a colocação desse material. Vou segurar aqui a pratinha e vou marcar na barriguinha da matriosca, ok? E é só, ó, fazer um movimentinho, ó, pra empurrar
tá? Feito isso, eu vou colocar aqui, ó, o botão. E na parte de trás, eu coloco isso aqui, ó. Certo? Coloco a pratinha, que é um gabarito, tá bom? E viro. Certo? Ó. Fofíssimo que fica. Aí eu coloco aqui. Tá vendo? E eu vou aplicar por dentro, na parte de dentro, né? Que é nessa parte aqui, ó. Parte, na verdade, de trás. Certo? Ó, melhor opção é assim, certo? Eu faço testes antes de fazer a colocação. Se você fizer a linguetinha maior, ela consegue fazer assim, ó. Ela tem que ficar um espacinho por causa dos cadernos. Ela vai ficar um espacinho aqui, ó, por causa dos cadernos. Então, você coloca ela bem aqui na pontinha, tá? Meio com meio. E aí, você confere pra ver se ela vai ficar, tá? Bonitinha assim. Estão vendo? Ela tem que ficar bonitinha assim, com um espacinho. Aqui não tá dando pra ver, mas aqui em cima tem, ó, um espacinho que é o volume do caderno. Eu vou primeiro passar uma costura aqui, só por segurança, e vou conferir novamente, tá bom? Como eu tô fazendo um projeto piloto pra vocês, é importante testar antes de mais nada, tá bom? Então, olhem, não é difícil. Tá vendo? Já costurei e eu vou testar ela novamente. Ó. Aqui tá minha etiqueta, tá vendo? Pra ela ficar rígida, eu vou colocar um EVA aqui. E vai ficar super bacana pra você ficar enrijecido. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a cola em spray no EVA e vou colar ele bem aqui pra ficar bem bacana, tá? Isso tudo antes de fazer a costura toda nessa parte aqui pra finalizar, ok? Bora lá! Ó, já colei aqui. Eu usei essa cola aqui, ó. A West PS 65. É um adesivo spray. Você precisa deixar ele secar antes de usar, tá? Quando você cola manta, não pode colar e correr pra máquina, porque você estraga a sua máquina, tá bom? E aí, agora, a gente tem uma outra textura de material. Olhem só. Olha a textura do material que tava molengo pra textura do material que tá agora, ó. Estão vendo? Essa é a diferença quando a gente trabalha com um produto assim. O produto de EVA, ele é super durinho, tá vendo? É muito legal. E você pode fazer, isso aqui é uma peça que você pode fazer várias, ok? Eu pego essa parte, coloco aqui. Eu vou pegar essa parte aqui e vou encaixar aqui em cima, tá? Vou encaixar, ó.
Vou encaixar ela todinha, certo? Aqui você vai puxar bem os meios, porque ele não pode ficar sanfonado, tá bom? Esse meio ele fica com esse xizinho aqui mesmo, tá bom? É isso aí. Você pode fazer com 4. Aí você tem que fazer ele um planner um pouquinho maior. Vai ficar lindo. Tá bom? Agora deixa eu só ver uma coisa. Esse lado aqui, ó, eu vou fazer uma marcação. Esse lado aqui é o lado onde tem, ó, tá? A aba, pra eu ter cuidado, tá bom? Então, eu vou passar uma costura em toda a volta. Lembrando que eu preciso deixar um espaço pra virar e faço o acabamento, tá bom? Então, eu vou passar, como eu já fiz a marcação, eu vou passar a costura em cima da marcação que eu fiz, tá bom? Estiquem bem esse material pra ele não ficar enrugado depois, tá? E eu fiz com PVC, mas você pode fazer com outro material. Se você quiser fazer de tecido, é preciso fazer, colocar uma manta, endurecer ele, porque na hora que o caderninho vier, ele vai ficar fino, né? Vai ficar fino demais para poder manter a estrutura, certo? Então não façam com tecido puro por dentro. Se você for fazer com tecido puro, coloque uma entretela bem grossinha, menor, não sei se sua máquina de costura é doméstica ou industrial. Se for industrial pode ser do mesmo tamanho, mas põe uma entretela bem grossa, bem firme, nessa parte interna, onde não vai bater a costura, para não ter problema, tá bom? Então, como eu preciso deixar um buraquinho aqui, eu vou deixar um espaço bem grandinho. Por quê? Porque eu tenho um EVA aqui dentro, né? Então, eu vou deixar um espaço grandinho. Eu vou trabalhar com o ponto número 2 e vou fazer a costura em toda a volta, deixando espaço pra virar. Se você tem uma máquina de costura doméstica ou industrial, eu te aconselho a usar a agulha 16, certo? Porque, por exemplo, eu costuro em cima do EVA. Às vezes, né? Eu fiz dessa vez bem menor para não ter esse tipo de problema, mas de qualquer forma, te aconselho a usar. Eu tô usando a agulha 16 na minha máquina de costura industrial. E você na sua doméstica pode fazer a mesma coisa. E se o tecido for mais pesado, use uma agulha mais grossa, certo? Então, já fiz. Agora eu preciso fazer o acabamento de modelagem, que seria retirar essa partezinha aqui, ó. Retirem essa parte. Ok? Ó, aqui eu tiro mais um pouquinho e mais um pouquinho aqui, tá? Isso daí é pra não ficar ele com a parte muito grosseira aqui no cantinho, tá? Lembrando que não pode pegar nas costuras, certo? E aí é só virar. Virou, costurou, tá pronto, certo? Ó, como é que eu fiz? Eu cortei assim, depois eu vim e cortei nas pontinhas, tá bom? Agora a gente vai virar essa peça, tá bom? Vamos lá. Ó, observem que as pontinhas, elas precisam dar uma catucadinha de leve, tá? Pra ela vir e ficar no lugar certinho, pra ela não ficar com a ponta errada. E o EVA, ele é uma peça ótima, porque ele dá estrutura boa, é barato e você pode lavar
à vontade, tá bom? Ó, tô fechando aqui a boca. Tem que ficar bem bonitinha. Tem que ficar alinhadinha e bonitinha. E agora é que é a hora da parte mais pesada. Eu vou botar a minha máquina no ponto 3,5. Tá? Ó. Você vai assentar ela todinha, bonitinha, e vai passar uma costura, tá? Vou começar aqui pela parte de trás. Ó. Costura reta em toda a volta, as pontinhas já estão pontinhas mesmo. Se você quiser colocar aquelas cantoneiras bonitas de álbum, nossa, fica mara, vai ficar 10. Pode comprar e vender por um preço até mais caro. Vamos lá. Olha como é que fica, gente. Coisa mais linda do mundo. Olha quando dobra. Ó. Aqui. Dobrou. Colocou aqui. Já tá feitinho, bonitinho. Ela vai ficar um pouquinho aberta porque depois ela vai ficar mais alta. E agora eu vou ensinar vocês... Ah, uma coisa, eu rebati em volta, mas eu não quis rebater aqui. Não precisa. Eu não quis rebater, mas você também, se você quiser rebater, você rebate pra ficar um acabamento, aí fica a seu critério. E aqui, olha, como fica duro, parecendo uma capa dura, ó. Uma capa super dura. I feel I'm under the sun, under the sky. Então, pra gente começar, eu tenho um papel, 180 gramas, e eu tenho 25 folhas de papel sulfite ou offset, muita gente conhece esse papel como offset, de 75 gramas. Você pode fazer com menos folhas, você pode fazer com folhas impressas, como eu vou deixar para vocês poderem utilizar o meu material. Lembrando que sempre que eu utilizo um arquivo, você está utilizando, você pode utilizar ele à vontade, mas você não pode distribuir ele e nem repassar como se fosse seu, certo? Isso aqui é um material que eu faço da minha propriedade, eu estou dando a você para você produzir o seu material, mas você não pode reproduzir esse material distribuindo ele como se fosse seu, ok? Como isso tem o meu trabalho, eu gostaria que vocês respeitassem, certo? Então eu tô deixando para você utilizar à vontade, sendo que você não pode distribuir como se ele fosse seu. Então eu tenho aqui as folhas, eu peguei uma folha, dobrei ao meio, coloquei agulha 18 na minha máquina, peguei a linha de poliamida própria, tipo a linha de pipa. Olha a textura dessa linha, estão vendo? É uma textura mais grossa do que a linha normal, estão vendo? Ela é uma linha própria para costuras à mão, costura que vai fazer encadernação. Vou colocar na minha agulha 18 da minha máquina. Você pode fazer caderninhos com 10, com 15, com 20. Eu vou fazer com 25. E aqui, ó, eu vou fazer o quê? Certo? Fiz a marcação aqui, o meu papel tá dobrado. É uma folha A4, todas são folhas A4. A única coisa que eu vou precisar fazer é um refile, ou seja, eu vou precisar eliminar uma parte do material que fica de fora. E eu vou passar a costura rentezinha a esse material aqui. Bora lá.
E aí, como a agulha é 18, você não precisa se preocupar porque ela não vai quebrar, ok? E com cuidado, não precisa acelerar a máquina pra ela não quebrar e não ter nenhum problema. Vamos lá. Olha aqui, ela tá costurada de um lado e de outro, certo? Eu aqui vou passar uma costura mais uma vez aqui na pontinha, só pra me certificar de que ela não vai soltar depois. Cortei, ó, essa parte. Aí você faz, eu tô fazendo branca pra vocês poderem ver. Como o meu caderninho tá sendo tudo com preto, eu vou tirar. Eu já tô com o caderninho costurado, eu vou dobrar ele aqui ao meio. Dobrei ao meio, ele vai ficar sobrando esse pedaço aqui, estão vendo? Eu vou vir com uma régua e um estilete e vou retirar lentamente essa parte daqui. Se você tiver uma guilhotina de papéis, você pode passar a guilhotina direto no seu papel, certo? E aqui, ó, o caderninho já tá pronto. O caderninho já tá pronto pra colocar ele aqui, ó, dentro do módulo. E aí, quando ele acabar, tá certo? Você troca. Se você quiser fazer uma capa bonitinha, você pode. Se você quiser fazer uma capa com tecido, você pode. Se você quiser vender ela lisa, assim como a minha, você pode. Aí você que escolhe. Você vai botar 2 caderninhos, vai fechar e vai vender. Ou fazer pra você, do jeito que você achar melhor. Ok? E aí você usa à vontade, tá bom? Sendo que esse caderninho aqui, ele precisa ficar num peso aproximadamente por 24 horas para ele tomar forma, tá? Essa forma dele de caderninho. Então, você vai colocar um livro pesado, algo pesado aqui em cima dele, para ele tomar a forma de um caderninho. Eu vou fazer a outra e depois eu vou refilar e mostrar para vocês como que vai ficar. Bora lá! Então, eu já refilei aqui do ladinho, ok? Dos 2 caderninhos. E agora eu vou colocar eles aqui. Lembrando que é importante que vocês deixem 24 horas para ele ficar sentado no meio, tá? Ó, os 2 caderninhos estão aqui, certo? Você vai vir aqui e vai colocar. Pronto. Tá pronto o seu planner modular. Tá vendo? Olha que fofura. Viram? É uma gracinha para quem trabalha, quem quer fazer as suas anotações. Estão vendo? Esse elástico, ele tem que estar tensionado? Tem, mas ele não pode estar enrugado, tá bom? Ele vai ficar bem assim. Pode ter 4 se você achar melhor. Como eu tô trabalhando com caderninhos de 20 folhas, ó, eu achei suficiente pro que eu tô fazendo aqui. Aí, você ainda vai acrescentar, de repente, algum material. Se você quiser colocar uma caneta dentro, pode colocar uma caneta, um lugarzinho pra pôr caneta. Aqui nessa parte, ó, você pode colocar lugarzinho pra pôr canetas, aquelas com elástico. Você pode colocar, não tem problema nenhum. Pode colocar pra régua, de um lado e de outro. Tá bom? Aí as ideias são infinitas, eu te dei as possibilidades. Se você quiser baixar um áudio, vai estar aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!